Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos a mais um vídeo de correção. Nós vamos corrigir o PET de Matemática volume 2 do primeiro ano do ensino médio, semana 4. Se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o vídeo e se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários. Bom, então aqui na semana 4, o tema é a classificação das funções do primeiro grau, né? Uma função crescente ou decrescente. Então ele traz aí uma breve apresentação, mostrando alguns casos. Ele também traz alguns exemplos e as atividades pedem que a gente faça o estudo do sinal. Aqui tem um exemplo, olha, da função 2x mais 2, né? E aí ele faz a construção. Então você encontra os pontos, né, para traçar o gráfico e aí você faz o estudo do sinal dessa função. Aqui a gente pode determinar se a função é crescente ou decrescente só olhando para o sinal do coeficiente angular, né, o sinal do A. Então, quando A é positivo, função crescente, quando A é negativo, função decrescente. Mas olha como é que funciona aqui o estudo do sinal. Nós temos que, neste caso aqui, olha, a raiz da função é o menos 1. O resultado dela, né, se eu resolver, olha, 2x igual a menos 2. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Olha, a raiz dessa função aqui, ó. 2x igual a menos 2, que eu passo 2 para o segundo membro, invertendo o sinal. X é igual a menos 2 sobre 2, então x é igual a menos 1. A gente pode encontrar isso aqui no gráfico sem a necessidade de fazer a operação, né? Porque a raiz, ela intercepta o eixo do x aqui, ó. É onde a reta intercepta o eixo da abscissa. Então, menos 1 e 0, né? É onde a gente tem a raiz da função, o x vale 1, o y aqui vale 0. O que a gente vai perceber? Para todo valor aqui, olha, que for menor que menos 1, a função é negativa. E para todo valor que for maior que menos 1, a gente tem a função positiva. Então, a gente tem, no caso, uma função crescente. É essa análise que nós vamos fazer nas atividades. Então, a número 1, ela pede para esboçar o gráfico, né, da função y igual a 3x mais 1, fazer o estudo do sinal e determinar se ela é crescente ou decrescente. Para que você faça aí, eu vou usar aqui o GeoGebra, vou deixar o link na descrição para vocês, é um programa muito bom para vocês fazerem esse tipo de questão, para usar gráfico, função, tanto do primeiro quanto do segundo grau, é ótimo. Mas eu vou fazer aqui o passo a passo de como você pode esboçar aí no seu caderno o gráfico dessa função. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar alguns pontos aqui para essa função e a gente também vai determinar quem é a raiz dela, para a gente poder fazer o estudo dos sinais. Então, nós vamos aqui definir quem é a raiz dessa função. Então, eu vou igualar ela a 0, olha, 3x mais 1 é igual a 0, 3x é igual a menos 1, então x é igual a menos 1/3. Então, essa aqui é a raiz, é onde o gráfico vai cortar o eixo do x. Aqui eu já tenho até um ponto, né? Então, eu tenho aqui, olha, menos 1/3 e 0. Então, menos 1/3 para x e 0 para y. Nós vamos marcar alguns pontos também para poder a gente traçar esse gráfico, né? E, no geral, 2 pontos já são suficientes para você determinar aí o gráfico da função do primeiro grau. Mas eu vou colocar mais alguns aqui para a gente poder fazer o estudo dos sinais. Então, o que eu faço? Eu escolho um valor para x, menos 1, por exemplo, e eu vejo como a função se comporta quando x vale menos 1. Então, olha só, o f de menos 1, ele é 3 vezes menos 1, mais 1. Então, aqui nós temos menos 3 mais 1, menos 2. Veja, se o x vale 0, por exemplo, 3 vezes 0. Vou fazer um aqui para vocês verem como é que funciona. Então, é 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, tá aí. Se o x vale 1, então a gente vai ter que o f de 1 é 3 vezes 1 mais 1 igual a 4. Se você tem facilidade, você já pode fazer essa conta sem a necessidade de armar tudo isso aqui. Eu só estou mostrando para vocês como é que funciona. Então, nós temos aqui 3 pontos. Eu posso marcar o f de 2, por exemplo. Posso escolher x igual a 2. E nós temos 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Você pode marcar quantos pontos você quiser. Aqui, só analisando o valor do coeficiente angular, né?
o valor de A, porque a função do primeiro grau ela é do tipo AX mais B, né? F de x igual a x mais b. Então, o valor do A é esse coeficiente do x. Como aqui ele é positivo, nós vamos ter uma função crescente. Então, a gente já tem a classificação dela só analisando aqui esse sinal. Mas a gente vai ver como é que a função se comporta. Eu vou mostrar para vocês lá no GeoGebra. Bom, então eu estou aqui no site do GeoGebra. Aí no caderno de vocês, vocês vão marcar os pontos para poder definir aí, desenhar o gráfico. Então, vocês desenham o plano cartesiano e aí vamos começar a marcar os pontos. Eu achei lá, por exemplo, 0 para x e 1 para y. Então, tá um ponto aqui, ó. Outro ponto que nós achamos foi menos 1 e menos 2. Então, menos 1 para x, menos 2 para y. Tá bem aqui o ponto. Nós também achamos 1 e 4. 1 para x, 4 para y. E, se eu não me engano, a gente achou 2 e 7, né? Nós vamos marcar aqui 2. Deixa eu puxar aqui um pouquinho o meu gráfico. Então, vou pegar o ponto e vou marcar aqui 2 e 7. E aí, é só pegar uma régua agora, olha, e traçar passando por esses pontos. Aqui no GeoGebra, você pode simplesmente digitar a função, olha só, 3x mais 1. E ela já traça o gráfico, viu? Como ele passa direitinho todos os pontos. Então, se você marcou o ponto e passou a régua, você já construiu a sua função. E a gente vai fazer a análise aí dos sinais, como é pedido. O que a gente percebe? Vou pegar um ponto aqui, que eu vou marcar justamente, olha, onde o gráfico intercepta a função. Aqui, olha, menos 0,33 e 0. Menos 0,33 é menos 1/2 que nós encontramos lá. E o que a gente percebe? Que aqui para cima, olha, subindo, né, desse menos 1/3 para cima, os valores da função são positivos. Para baixo, os valores da função, né, os valores do f de x ou do y vão ser negativos. Então, o que a gente pode dizer nesse caso aqui? Ó? Que para os valores de x, que são maiores que menos 1/3, a função é positiva, o x é maior, o y, né, ou f de x é maior que 0. Para o caso em que o x é menor que 1/3, né, para valores de x menores que 1/3, o y é menor que 0. Então, tá aqui a função para a gente formalizar, né? Então, olha, aqui para cima, os valores dela são positivos. Aqui, os valores da função são negativos. Então, o que acontece aqui com a nossa função? Quando o x, né? A gente tem aqui, olha, a função, né? A raiz é menos 1/3. Então, quando o x é igual a menos 1/3, o y é igual a 0, né? A função é igual a 0. Agora, para os valores de x que são maiores que menos 1/3, que é menos 1/3, né? A raiz é negativa. O y é também maior que 0. Então, olha, se o x é maior que 0, a função também é maior que 0, tá vendo? Olha, os valores aqui no eixo do y vão ser positivos, nossa função crescente. E para os valores em que x é menor que menos 1/3, a gente tem que o y também é negativo, menor que 0. Esse é o estudo aí dos sinais dessa função. Então, tá aí o estudo do sinal da função, né? Se você quiser dar uma pausa e conferir aí. E aqui a resolução que nós fizemos, né? Deixa eu ver se eu consigo enquadrar tudo. Tá aqui a número 1 completa para vocês, tá? Vamos para a questão número 2. Então, dada a função y igual a menos 3x mais 1, esboce o gráfico, faça o estudo dos sinais e determine se ela é crescente ou decrescente. Então, vamos fazer a número 2 aqui. Nós vamos começar achando a raiz da função. Então, eu vou igualar o menos 3x mais 1 a 0. Vou ter que menos 3x é igual a menos 1. Aqui, olha, o valor do x está negativo, então a gente vai multiplicar tudo por menos 1. Nós vamos ter aí 1/3 positivo como sendo a solução, né? A raiz dessa função. Então, aqui a gente já tem o ponto 1/3 e 0. Aí, vamos determinar alguns pontos aqui para a função. Então, se o x vale, por exemplo, menos 1, o que vai acontecer com a função? Olha, menos 3 vezes menos 1 vai dar 3.
e 3 mais 1 dá 4. Se o x vale 0, nós vamos ter menos 3 vezes 0, 0, e 0 mais 1, 1. Se o x vale 1, nós vamos ter menos 3 vezes 1 igual a menos 3. E menos 3 mais 1 é igual a menos 2. Se a gente tiver o x, né, igual a 2, por exemplo, nós vamos ter menos 3 vezes 2, que é menos 6, e mais 1 é menos 5. Então, o que você percebe? Que à medida que os valores de x aumentam, os valores da função, né, do y, eles diminuem. A gente já pode determinar, de acordo com o valor do coeficiente a, que a função é decrescente. Mas a gente vai observar isso lá no gráfico. Então, você vai começar marcando os pontos, né, para construir o seu gráfico. Então, nós achamos os pontos 0 e 1. Então, 0 para x, 1 para y. Menos 1 e 4. Então, menos 1 e 4. 2 e menos 5. Vamos ver aqui. Tá aqui embaixo. E a gente também achou, acho que foram esses, né? E aí, você pega a régua e traça o seu gráfico. Se você está no GeoGebra, é só você digitar, olha, menos 3x mais 1. Olha aí, ela bem passando sobre os pontos que nós achamos, viu? Nós também achamos lá, a gente resolveu a raiz, né? Olha, aqui, olha, bem onde corta o eixo do x. Se você estiver só analisando um gráfico, por exemplo, você não tiver aí uma função, aqui você já pode determinar algumas coisas, olha. O 1/3, né, o 0,33, que aqui está em fração, mas está em decimal, mas representa 1/3, é a raiz da equação, onde ela corta o eixo do x. Tá? Esse 1 aqui, olha, vocês reparem, né? A função ela é menos 3x mais 1. Olha esse mais 1 aqui, olha, é aonde a função corta o eixo do y, né? E já vai fazer o estudo do sinal, olha. Então, você vai perceber que para todos os valores maiores que 1/3, a função vai ser negativa. Os valores de y vão ser negativos. E para todo valor que for menor que 1/3, nós vamos ter a função positiva. Então, quanto maior é o valor do domínio do x, menor é o valor da função, né? Valores menores ela vai atribuindo. Ela vai tendo valores menores. Então, isso significa que a gente está com uma função decrescente, né? Eu aumento o valor de x, diminui o valor do y. Então, tá aqui o estudo do sinal, né? Aqui nós vamos ter os valores para os quais a função é positiva. E aqui, olha, no nosso quarto quadrante, os valores para os quais a função é negativa. Então, x igual a 1/3 é a raiz, a função vale 0. Quando os valores de x eles são maiores, né, que 1/3, você tem aí valores negativos para a função, tá bem aqui, olha. Quanto maior o valor de x, menor o valor da função, menor o valor do y. E quanto menor o valor aqui do x, maior é o valor do y. Nós temos uma função decrescente. Deixa eu tentar focalizar toda a questão. Acho que é o maior que eu consigo deixar focalizando ela inteira aí para vocês visualizarem. Então, vamos para a questão número 3. Dada a função R em R definida por y igual a 3x menos 1, esboce o gráfico, faça o estudo do sinal e determine se ela é crescente ou decrescente. Então, vamos começar definindo a raiz da função. Então, 3x menos 1 é igual a 0. O 3x vai ser igual a 1 e x é igual a 1/3. Então, a raiz dela também é 1/3. Aqui a gente já tem o ponto, olha, 1/3 e 0, né? Representa aí a solução da equação. Vamos definir alguns pontos. Vou colocar o 0. Então, quando a função vale 0, olha, 3 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Se o x vale 1, a função vai valer 3 vezes 1, 3. 3 menos 1 vai valer 2. Se o x vale 2, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Então, vocês percebam, olha, quanto maior é o valor do x,
maior é o valor do y. Se eu aumento os valores de x, os valores da função também aumentam, né? Eu também posso observar o sinal do coeficiente angular, né? O a é positivo, a função é crescente. Então, vamos fazer a construção no gráfico e analisar o sinal também. Estou aqui na GeoGebra. Deixa eu só mostrar para vocês. Quem quiser usar e conhecer o site, eu só preciso digitar a função, olha. 3x menos 1. Ele já traça o gráfico, tá vendo? Agora, aí no seu caderno, como eu falei, você primeiro marca os pontos, né? Então, nós achamos 0 e menos 1. Então, 0 para x e menos 1 para y, tá bem aqui. Nós achamos 1 e 2, então 1 para x, 2 para y. Vê, ó, todos passam no gráfico, todos passam na função. Então, é só você marcar o ponto, fazer o plano cartesiano aí no seu caderno. Nós temos o 2 e 5, que está bem aqui. Então, você coloca os pontos e traça a reta. A gente viu também, né, olha, corta o eixo do x bem aqui no 1/3, olha. Então, a gente vai fazer aqui o estudo do sinal. Então, para todo valor maior que 1/3, nós vamos ter a função positiva, tá vendo? Ela cresce aqui, olha. Então, todos os valores de y aqui são positivos. E para todo valor menor que 1/3, nós vamos ter a função negativa, o y menor que 0. Então, tá aqui, né? Nós já vimos que é uma função crescente e tá aqui o estudo do sinal. É positivo aqui, olha. Então, para todos os valores maiores que 1/3, nós temos a função positiva. Para todos os valores menores que 1/3, a gente tem a função negativa. Então, tá aqui o estudo do sinal, né? X igual a 1/3, y igual a 0. Para x maior que 1/3, y maior que 0, ou seja, função positiva. E para x menor que 1/3, y menor que 0, função negativa. Tá aí a questão número 3, completa para vocês verem. A gente vai para a quarta e última questão. Então, na número 4, é basicamente o mesmo comando com uma função diferente, né? Então, dada a função R em R, definida por y igual a menos 3x menos 1, esboce o gráfico, faça o estudo do sinal e determine se ela é crescente ou decrescente. Então, vamos determinar a raiz, olha, vou igualar a função a 0, menos 3x menos 1 igual a 0, menos 3x é igual a menos 1, a incógnita aqui não fica negativa, então a gente multiplica por menos 1, ou seja, x vai ser igual, aqui ele vai mais 1, perdão, então ele vai ficar negativo, ele vai dar menos 1/3. Então, a raiz aqui é negativa. Então, a gente já tem o par ordenado aqui da solução, menos 1/3 e 0, né? É onde a função vai cortar o eixo do x. E aqui a gente define alguns pontos, né? Então, eu posso definir x igual a 0. Se o x vale 0, a função vale menos 1, né? Menos 3 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Se a função vale 1, nós vamos ter que menos 3 vezes 1 é menos 3, e menos 3 com menos 3 dá menos 4. Então, vocês veem, o valor de x aumenta, o valor da função diminui. Vou tentar mais 1, olha, x igual a 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, e menos 6 menos 1, menos 7. Né? A gente já pode definir aqui, então, né, observando aí como se comporta o x e a função, observando aí o coeficiente a, né, que é menos 3, é negativo, nós temos uma função decrescente. Vamos fazer o estudo aí do sinal. Estou aqui na GeoGebra para marcar os pontos. A gente achou 0 e menos 1, né? Então, 0 para x, menos 1 para y. Acho que a gente achou também o 1 e menos 4. Então, 1 menos 4 está bem aqui. Eu vou ter que puxar ela um pouquinho para o 7 aparecer. Aqui. Nós achamos também o ponto 2 e menos 7. Então, tá aqui 2. O menos 7 está aqui embaixo. Pronto, apareceu. Isso. Agora é só traçar, pegar uma régua, né, e traçar aí o gráfico da função. Eu vou digitar a função aqui, olha, menos 3x menos 1. Tá aí, passando direitinho nos nossos pontos, né? Aí a gente vai marcar aqui, olha, a raiz, bem onde intercepta o eixo do x, né? Me ficou quase, me ficou um pouquinho, deixa eu arrastar.
aqui, aí sim, ó, 1/3 e 0. Bem aqui onde ela intercepta o eixo. O que a gente tem aqui, ó? Para todos os valores, né, menores que menos 1/3, a função vai assumir valor positivo. E para todos os valores de x maiores, percebam que daqui para cá, olha, os valores vão ser maiores que 1/3. Sempre que os valores de x são maiores que menos 1/3, a função ela é negativa. Olha, o y ele assume valores negativos. E sempre que o x ele for números menores que menos 1/3, a função vai assumir valores positivos. Então, tá aqui o estudo do sinal, né? A gente tem aqui a raiz, então quando o x vale menos 1/3, a função vale 0. Quando o x ele assumir aí valores maiores que menos 1/3, olha, para cá, a gente vai ter a função negativa, né? Os valores de x menores que 0. Então, para aqui, olha, a função é negativa. E sempre que o x for menor que menos 1/3, o y é maior que 0. A função assume valores positivos. Então, tá aí, deixa eu tentar enquadrar a questão aqui para vocês enxergarem ela completinha. Então, tá aí a questão número 4, função decrescente. É a última questão aí dessa semana 4. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder. Se inscreva no canal e até a próxima correção.